Graça e paz. Estamos mais uma vez aqui para estudarmos a lição de número 18 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E hoje o nosso tema fala sobre uma igreja solidária. Nosso texto base está aqui em Atos, capítulo 6. Nós vamos ler o texto, não é muito extenso. Diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes puseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados de libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes de Moisés, que Moisés nos deu. Todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse de anjo. Então nós estamos num momento em que a igreja cresceu muito. Muitos se convertiam ao Evangelho de Cristo. E é citado aqui que até alguns dos sacerdotes, né, aqueles sacerdotes que não levavam tanto a sério a lei, que não estavam satisfeitos, né, com aquele sacrifício, aqueles rituais, eles estavam se convertendo ao Evangelho de Cristo e se agrupando ao povo de Deus. Então nós não sabemos ao certo, não conhecemos, não temos relato, né, de quanto tempo se passou entre os capítulos 5, logo após o Pentecoste, que como a igreja crescia, né, daquele tempo até esse capítulo 6. Então, entre o capítulo 5 e 6, nós não sabemos quanto tempo se passou, mas o fato é que neste capítulo 6 nós encontramos uma igreja mais estruturada, maior, né, onde havia um número considerável de convertidos ao cristianismo e um número de judeus que falava a língua grega, né, eram chamados os helenistas. E justamente esse grupo dos helenistas é que começaram a reclamar que estavam sendo discriminados. As suas viúvas não estavam recebendo direito a porção que lhes era devida pela igreja. Então era um certo preconceito entre eles e os chamados hebreus da Palestina, que eram de fala
do aramaico, né? Falavam aramaico. Então, os gregos, os judeus gregos, que moravam lá em Jerusalém ou estavam lá temporariamente, começavam a falar a língua grega. E os judeus palestinos continuavam falando o aramaico. Então, eram dois grupos que estavam dentro da igreja no momento, era o rebanho que formava. Então, foi a primeira dificuldade que surgiu no meio deles, na igreja de Atos dos Apóstolos. Não foi uma necessidade do momento, porque eles já acudiam a todos que necessitavam, precisavam de ajuda. O problema não era que precisava de começar aquele trabalho, era de como estava sendo feita aquela distribuição. Então, os helenistas começaram a reclamar, olha, nós estamos sendo discriminados, nós não estamos sendo atendidos, assim como estão sendo atendidos a outra parte, né, que eram os judeus da Palestina. Mas a igreja toda era só constituída de judeu, não havia gentio ainda na igreja. Era uma igreja totalmente judaica. Então todos eram judeus, mas havia a parte formada por esses judeus, né, que moravam em Jerusalém e falavam grego. E os judeus da Palestina que falavam aramaico. Então os helenistas, que eram os que falavam grego, reclamaram que as suas viúvas, elas não estavam sendo assistidas da maneira correta, como eles estavam assistindo as viúvas dos judeus que falavam aramaico, né, que eram os outros judeus, os mais tradicionais, não estavam recebendo o mesmo tratamento. Ora, era um problema surgido não na falta de beneficência. Elas estavam sendo beneficiadas, só que eles reclamaram que não estava sendo de igual modo. Então, a nossa lição de hoje, ela aborda justamente esse evento, né? Como a igreja primitiva procurou lidar da melhor forma com as situações de conflito no seu início. Nós temos situações de conflito na igreja em todos os tempos. E esse era o primeiro conflito surgido lá no ministério da igreja primitiva. Então, o autor da lição, o pastor Ailton, ele fala sobre uma administração colegiada. Foi o que os discípulos acharam, o meio que eles acharam de resolver essa situação. Então, o crescimento numérico, né, da igreja trouxe uma demanda muito maior de serviço. As viúvas eram muito mais, né? Havia muito mais pessoas. Então o serviço crescia. Consequentemente, só os 12 apóstolos não poderiam dar conta de todo o serviço. Então eles tomam uma atitude muito sábia de formar um departamento, né? Um grupo de pessoas, separar um grupo de pessoas para cuidar da beneficência na igreja. Então haveria então aquele grupo separado, que seriam os irmãos que iam servir as mesas, como diz a palavra, né? Vamos escolher 7 dos nossos irmãos, eles servirão a mesa e nós continuamos no doutrinamento do povo. Eles não tomaram sozinho, né, o encargo, eles não foram autoritários de dizer nós resolveremos, não, eles escolheram uma parte. Dissessem, vocês vão nos beneficiar, vocês vão nos ajudar nessa área, vocês vão cuidar dessa área enquanto nós cuidamos do crescimento espiritual da igreja, né? Então eles procuraram junto com a congregação uma solução. Eles se reuniram para discutir como uma comunidade, como uma família, como um só rebanho, que eles já se sentiam uma família. Então, sempre foi o papel da igreja, desde o seu início, cuidar dos necessitados, né, no seio do rebanho. E naquela época a igreja era constituída pelos judeus e eles ainda andavam pela orientação da lei. E a lei ordenava que deveria cuidar daquele que precisava, que era por lei deveriam. Quem tinha, daria àquele que não tinha. E até o capítulo 12 do livro de Atos,
Lucas narra o andamento da igreja, a sua organização, né, sua caminhada. A igreja cristã judaica, né, sob a direção de quem? De Pedro. A orientação era de Pedro. E eles ainda eram guiados por muita coisa da lei. Eles ainda respeitavam e andavam segundo o mandamento da lei. E lá em Levítico dizia que deveria acudir os necessitados. As viúvas deviam ser sustentadas pela igreja, porque nessa época era patriarcal, né? Eram os homens que sustentavam as suas famílias, cuidavam das suas famílias, e não as mulheres. Então, quando ficava viúva, a igreja tomava essa posição de cuidar. Então, os apóstolos escolheram de comum acordo, né, com o rebanho, 7, para cuidar das mesas, para que eles se ocupassem em doutrinar o povo. Vocês cuidam das mesas, vocês cuidam dessa parte de beneficência, e nós cuidaremos do doutrinamento. Então, até hoje, a igreja tem a mesma missão de cuidar, né, das pessoas carentes no seio do rebanho. Mas o que nos chama atenção, meus irmãos, neste capítulo 6 de Atos, não é a questão da beneficência, nem a questão também da escolha de 7 homens de Deus para o serviço, porque isso já era feito e é feito até hoje. As nossas igrejas cuidam do necessitado, tanto do necessitado de dentro do rebanho, de cristão, de membro da igreja, quanto também de pessoas que necessitam, que a gente conhece, a gente leva, né, o nosso apoio, o nosso cuidado. Nós, como cristãos, temos o dever de acudir o outro nas suas necessidades. Mas só que, como a igreja, né, no momento crescia muito em número, surge essa dificuldade na distribuição dos recursos e causou então essa reclamação por parte dos judeus gregos, né, dos chamados helenistas, em prol das suas viúvas, em prol do seu lado necessitado. Então, o que deve nos chamar a atenção não é essa questão. Foi uma questão que resolveram com sabedoria, com a orientação de Deus. Até hoje a igreja tem buscado, né, a orientação de Deus e tem feito o seu trabalho. Mas o que nos deve chamar a atenção nessa lição, no contexto, né, desse capítulo 6, é o testemunho de Estevão, um dos 7 escolhidos nesta missão. Esse testemunho, sim, é que nos chama a atenção. Estevão, além do serviço da beneficência, também ele pregava, ele anunciava, ele espalhava a palavra de salvação. Estevão estava também como um evangelista, como um pregador. Ele também fazia essa função. Não era só a função, a função deles não era só distribuir os recursos, era também espalhar a palavra. E Estevão era um dos que pregavam. Então, seu testemunho como um homem de Deus, né, foi tão marcante, que Lucas, ao escrever os Atos dos Apóstolos, destacou o seu nome, a sua posição com Deus. Lucas não falou dos outros, como falou de Estevão. Ele destaca a pessoa de Estevão. Então foi uma citação muito breve, falou muito pouco de Estevão. Mas foi uma pequena citação que falou muito, né, sobre o caráter irrepreensível deste servo de Deus, sua ousadia na defesa do evangelho, a sua posição diante de Deus. Ele diz, era um homem cheio de espírito, de sabedoria, era um homem ousado na palavra, né? Então, a sua postura de fé, a sua postura de cristão verdadeiro, incomodou, né, os líderes religiosos, como sempre incomodou naquela época. Jesus incomodou muito eles. E agora Estevão também, com a sua postura semelhante a Cristo, né, importando com as almas, querendo trazer as pessoas a Cristo, dando testemunho, vivendo verdadeiramente o Evangelho.
incomoda os líderes. Então, o que eles fizeram? Arrumaram testemunhas falsas, né? E leva Estevão perante o Sinédrio. E Estevão é julgado, né, pelos maiorais da lei, pelos religiosos da época, né? Exatamente como fizeram com Jesus. Como fizeram com Jesus, estão agora fazendo com Estevão. Então, no seu discurso perante os líderes, Estevão rebusca, né? Faz uma revisão da história dos hebreus. Por que ele estava buscando toda a história? Para explicar quem é Deus, a quem nós devemos servir, a quem nós devemos obedecer, né? Ele declara, né, abertamente que o Deus de Abraão, dos patriarcas, né, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele não poderia, na sua glória, na sua grandeza, se limitar ao templo de Jerusalém, como eles queriam, né? Ou a Terra Santa. Ah, não, Deus só habita aqui, nessa cidade santa. Eles acreditavam, né? Por quê? Porque Deus havia se revelado a Abraão muito, muito antes da Terra Santa, do templo, até do próprio tabernáculo. Nada disso nada disso aconteceu, né? A revelação de Deus para os judeus não aconteceu dentro de Jerusalém, dentro do templo ou dentro do tabernáculo, muito antes, em terras remotas, em terras estranhas, não era em Canaã. E todos os patriarcas nasceram antes de Jerusalém, antes do templo, antes de Canaã. E Deus se revelou a eles como Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, fazendo uma aliança. Então, a aliança não tinha sido feita em Jerusalém. Então, o evangelho de Cristo não poderia se deter ali, naquele ponto. Então, ele atacou o quê? O orgulho dos judeus. Ele tocou na ferida dos judeus, no orgulho, na prepotência de se considerarem superiores como nação escolhida, né? E o preconceito com os povos de outra raça. Não, nós somos o povo santo, nós somos o povo escolhido, nós somos o povo de Deus. Então era o orgulho nacional. Estevão tocou aí nessa ferida. Então, Estevão foi o primeiro cristão, né, o primeiro servo de Deus a considerar o evangelho de Cristo como um evangelho universal. Ou seja, né, Jesus veio para todos os povos, todas as nações, todas as raças, não só para os judeus. Isso para eles era a morte, né? Porque eles detinham esse poder da aliança, eles queriam ser os donos exclusivos da aliança. Então isso feriu os líderes. Eles queriam deter o título de nação santa, povo exclusivo de Deus, né? Povo de propriedade exclusiva. Então Lucas escreve que Estevão, ele foi cheio do Espírito Santo, sabedoria. Ele falava ousadamente do seu Cristo. Ele pregava Jesus com ousadia. Ele descreve, né, os líderes olhando para Estevão, eles viam, enquanto Estevão defendia o evangelho de Cristo perante os líderes, né, o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Ele estava repleto do poder de Cristo. Ele resplandecia. A Bíblia fala que o crente tem que resplandecer. Resplandecer aquela luz de Cristo. E Estevão resplandecia. Ele parecia um anjo. E eles sabiam que eles iam cometer um crime matando Estevão, mas eles não se importavam. Certamente eles viram em Estevão a mesma atitude de Jesus, que levou o quê? Os levou a matar Jesus, com ódio cruel, né? Mataram o dono da vida. E agora eles repetiam com Estevão o mesmo ato hediondo. Eles iam matar aquele que trazia mensagem de vida para o povo. Eles já tinham matado quem era a própria vida. Agora eles queriam matar aquele que estava trazendo a mensagem de vida. Então foi o primeiro mártir da igreja, Estevão. Ele se achou digno de morrer pelo seu mestre, ele deu a sua vida
pela expansão do reino de Deus. Então ele se sacrificou, ele se ofereceu, né? Ele não temeu os judeus. Ainda que me matem, a palavra vai prevalecer. Então, para nós hoje, como filhos de Deus, nós como servos de Deus, né? Servos de Deus, defensores do Evangelho, nós somos chamados hoje os defensores do Evangelho de Cristo. O que marcou para nós esse testemunho? Chamado na nossa lição, né, de testemunho comprovado, como o autor da nossa lição, o pastor Ailton, cita para nós. O que marcou em nós esse testemunho de Estevão? O que eu aprendi com a atitude de Estevão? O que eu aprendi como servo de Deus? Irmão, certo é que Deus não se revelará, não se manifestará a um povo que busca simplesmente benefício próprio. Eles querem as suas mãos que derramam bênçãos, como nós temos buscado a bênção de Deus, né? Como a multidão do passado, né, queriam, correndo atrás de Jesus, querendo ouvi-lo, mas para quê? Para receber pão e peixe. Quem sabe, irmãos, nós também estamos na mesma situação, buscando as mãos de Deus, o seu benefício, buscando aquilo que Ele tem para dar. Eu quero de Deus, eu quero a cura, eu quero a conversão da minha família, eu quero o emprego, quero sustento. Nós queremos tudo de Deus. Mas se nós vivermos só nesse contexto, Deus não vai se manifestar para nós. Deus nesse tempo, irmãos, agora Ele quer um arrependimento genuíno. Arrependermos de quem somos. Esse arrependimento genuíno pode sim nos levar perto dele, para perto dele. Nós temos que ter sede da presença de Deus. Nós temos que ter um desejo profundo de contemplar a face de Deus. Deus quer ser presente conosco, Ele quer ser um conosco, Ele quer habitar em nós. Então, assim como Estevão, irmãos, nós temos que olhar para o exemplo de Estevão. Assim como Estevão viu, né? Ele falou, eis que vejo o céu aberto. Nós queremos ver esse céu aberto. Nós devemos fazer como ele, nos chegar ao altar, não para receber. Ó Senhor, dá. Não para receber, mas para dar até a nossa própria vida. Nós devemos nos achegar a Deus não almejando vida, mas morrendo em sacrifício próprio, né? Para renascer como nova criatura. Estevão morreu para que a vida alcançasse o outro. Ele morreu defendendo a vida que Cristo trouxe, a salvação, a redenção. E nós temos que morrer o nosso eu, não a nossa carne, né? Não chegou o nosso tempo ainda. Não morrer a nossa carne, mas morrer o nosso eu, o nosso orgulho, a nossa prepotência. Corrigir a nossa vida, a nossa postura. Buscar a semelhança de Cristo. Buscar ser como o exemplo de Estevão. Pessoas cheias do Espírito, cheias da sabedoria, cheias da revelação de Deus, cheias da revelação de Cristo. Então sim, irmãos, quando nós conseguimos viver assim, nós alcançaremos como Estevão alcançou, né? A semelhança de Cristo, o rosto de anjo. É isso que nós precisamos para a nossa vida hoje. Que Deus nos abençoe.